E hoje, como o Daltro falou, né, hoje é domingo de Pentecostes e eu quero falar exatamente sobre Deus estando em nós. Deus em nós. Você pode dizer isso bem alto? Deus em nós. E aí, para começar, quero mostrar para vocês uma foto. Alguém lembra desse dia aqui, ó? Olimpíadas de 2024 em Paris. Esse aqui é o Gabriel Medina, um dos maiores surfistas do mundo, nosso surfista brasileiro, meu herói. Meu sonho é conhecer ele, apertar a mão dele e falar: cara, te amo, sou fã. E ele nesse dia, cara, ele estava surfando num campeonato nas Olimpíadas e ele pega uma onda gigante e ele, quando sai da onda, essa foto, a onda está indo para lá, tá, a praia está para lá, a gente está vendo do mar. Quando ele sai da onda, ele sai voando e esse fotógrafo capta esse momento onde ele está voando acima da onda, com os pés nas nuvens, a prancha e o dedo apontando para cima. E o Gabriel Medina posta a foto dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Coisa linda. Gente, essa onda, esse lugar, essa praia se chama Praia de Chopo, que na língua local quer dizer praia do quebra-crânio. É uma praia que literalmente mata pessoas com a sua onda, com a força da onda. Não é figura de linguagem, é literal. É uma onda mortal. E para qualquer um que não sabe surfar, essa onda que vem, uma onda que vem na direção da pessoa que não sabe surfar, é uma ameaça. Mas para o Medina, a mesma onda vindo na direção dele é uma oportunidade. Olha só que coisa incrível. A mesma onda, a situação é a mesma, vindo na direção de um e de outro. A diferença é o que está aqui dentro. Um tem a habilidade de surfar a onda e, portanto, transforma aquela onda que é mortal em uma oportunidade de glorificar a Deus. E preste atenção nisso aqui, então. Ouve já isso aqui, ó. Aquilo que talvez eu e você a gente chama de oposição, aquilo que a gente às vezes chama de ameaça, aquilo que às vezes a gente chama de provação, de dificuldade, Deus está chamando de oportunidade. A gente olha para uma situação e a gente às vezes categoriza e classifica aquilo como uma ameaça, uma oposição vindo na nossa direção. E Deus está olhando e falando: essa é a sua oportunidade. Oportunidade que é de glorificar a Deus, de glorificar o meu nome, Deus falando, né? Então, pode até ser que não seja Deus enviando essa onda. Pode até ser que seja realmente o inimigo tentando te derrubar, tentando te enviar uma onda que vai te matar, que vai te afogar. Agora, a oração que Jesus nos ensinou a fazer não é: não nos deixe sofrer tentação, mas sim: Pai, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque a onda vai vir. A tentação vai vir, o problema vai vir, a oposição vai se levantar. E você vai surfar, não vai cair e vai sair do outro lado vencedor. Você crê nisso? Vitorioso. E é interessante que junto com essa foto ele tenha postado esse versículo de Filipenses. Porque essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ela foi escrita numa situação justamente aonde que sem Deus o apóstolo Paulo teria se afogado, teria sucumbido à situação. A situação teria sido maior do que a capacidade de Paulo de enfrentar. Mas porque Paulo tinha dentro dele o Espírito Santo, ele foi capaz de transformar aquela situação contrária em vitória. Veja só, o apóstolo Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. Ele perseguia os cristãos. Ele estava determinado a matar os cristãos, a acabar com esse movimento chamado evangelho. E ele encontrava acesso liberado, caminho livre. Quanta oposição ele enfrentou para poder terminar com os cristãos? Nenhuma.
Pelo contrário, ele tinha carta liberada, ele tinha recursos, ele tinha apoio, tudo que ele precisava para ir lá e fazer o mal que ele queria fazer. E de repente Jesus o encontra numa estrada para Damasco, e agora Paulo deixa de ser um perseguidor de Cristo para ser um proclamador de Cristo. O maior perseguidor de Cristo agora se torna o maior proclamador de Cristo, e agora ele está fazendo o que Deus chamou ele para fazer, a vontade de Deus, né? Pregando a palavra, plantando igrejas, encorajando pessoas, alcançando pessoas para Cristo. E adivinha só, o que ele encontra na frente dele? Oposição, dificuldade, problema, onda atrás de onda, oposição atrás de oposição. E Filipenses é escrito no momento da vida de Paulo onde ele está preso, numa prisão romana. Ele está preso por pregar a palavra de Deus. E da mesma forma que no natural o Gabriel Medina possui uma habilidade extraterrestre para transformar aquela onda, e ao invés dele sucumbir para a onda, ele brilha, ele floresce, ele prospera. Paulo tinha também no espírito uma habilidade extraterrestre, fora dessa terra, fora do comum, chamada Espírito Santo, que fazia com que ele enfrentasse as ondas da vida de maneira diferente. E veja só o que ele fala em Filipenses 1:12, Paulo preso, agora escrevendo essa carta aos Filipenses, ele fala o seguinte: amigos, quero relatar a vocês que a minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Ao invés de ser oprimida, a mensagem prosperou. Olha só que coisa incrível. Prenderam Paulo para tentar abafar a mensagem de Cristo, e ao vir essa onda contrária, ao invés de abafar, a mensagem prosperou. Quem via de fora e olhava para Paulo, achava que Paulo estava apenas cumprindo uma sentença de prisão. Mal sabiam que, na verdade, ele estava escrevendo sentenças que libertam. Até hoje, os livros de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, todos foram escritos dentro da prisão. Sentenças que ele ia escrevendo e que hoje se tornaram palavra de Deus para mim e para você, que nos libertam, que nos trazem libertação, que nos trazem conhecimento de Deus, escritas dentro de uma prisão. Achavam que ele estava apenas cumprindo uma sentença, mas ele estava, na verdade, era escrevendo essas sentenças para nós, e para mim e para você. E foi lá na prisão que ele aplicou tudo que estava dentro dele. Não só os guardas, não só os funcionários da prisão, do palácio, ouviram de Jesus, mas nós fomos alcançados até hoje por causa daquilo que havia dentro de Paulo. E o que havia dentro dele? O Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e em você. É o mesmo poder que habita em mim e em você. E talvez você não seja um apóstolo, talvez você não esteja escrevendo uma epístola. Não conheço ninguém que esteja no meio estou no meio da minha epístola, estou quase acabando. Acho que não tem. Mas uma coisa é certa, uma coisa a gente tem em comum. Se Deus está comigo e se Deus está contigo, a gente tem essa mesma habilidade de transformar, essa mesma força, essa mesma sabedoria, a mesma inteligência para fazer das ondas que vêm na nossa direção uma bela oportunidade da gente glorificar a Deus. Você crê nisso? A gente tem tudo que a gente precisa, a mesma força, a mesma habilidade, o mesmo poder que estava sobre Paulo e que estava em Paulo. O mesmo Deus em Paulo também é o Deus em nós, Espírito Santo na nossa vida. Então quando eu falo que dentro de você habita esse poder, é diferente do que o mundo talvez fale, né? Existem pessoas que falam assim: não, tudo que você precisa está dentro de você. Basta você fazer uma viagem interior e descobrir, e você vai olhar para si mesmo e vai descobrir coisas. Gente, se você está cheio de si mesmo, tudo que você vai ter é morte, destruição, fracasso, derrota. Mas quando você olha para dentro e o que você tem dentro de você é o Espírito de Deus, aí sim,
Aí sim, o que está dentro de você não é você mesmo, não é a sua própria força, não é o seu ego, mas sim o Espírito Santo que habita dentro de você. E tudo que você vai ter vai ser vitória, bênçãos, e o resultado vai ser excelente na sua vida. Porque você está cheio de Deus. Não é cheio de si mesmo, não é olhar para si mesmo, é olhar para dentro e descobrir que dentro de você, o Deus do universo, a maior força que pode existir, habita no nosso coração. Em Romanos 8, 5 a 11, esse mesmo apóstolo Paulo escreve agora aos romanos, falando exatamente disso. Sobre essa diferença entre confiar e andar pela carne, pela própria força, e confiar e andar no Espírito de Deus. Romanos 8, 5 a 11 fala o seguinte: quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Nós, Nova Igreja, não estamos debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. Vocês perceberam um padrão, algo que Paulo continua repetindo vez após vez? Ele fala sobre a carne, ele fala sobre o Espírito, ele fala sobre o pecado, sobre a justiça, ele fala sobre todas essas coisas. E em todas essas coisas a diferença é o quê? É o que está dentro. É o Espírito que habita dentro. Se de fato o Espírito habita dentro de vocês, e vocês, ele escreve aos Romanos e à Nova Igreja, não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E eu vim aqui nesse domingo de Pentecostes, o domingo onde há milhares de anos atrás o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e até hoje continua se derramando. E eu vim aqui para te dizer que nós precisamos do Espírito Santo em nós. Nós precisamos porque Ele é a fonte de tudo que temos, Ele é a fonte de todas as bênçãos, Ele é a fonte de toda a vitória, Ele é a fonte de tudo que a gente precisa nessa vida. E é Ele quem nos dá essa habilidade de fazer algo que vem para nos abater, se transformar em algo que nos propulsiona para frente. Só o Espírito Santo tem a capacidade de fazer isso. Algo que vem contra você, algo que vem para te desanimar, ondas que vêm para te abater, para tentar fazer com que você retroceda. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele transforma essa situação e nos leva cada vez mais para frente, cada vez mais para o alto. Essa é a promessa de Deus na nossa vida. Amém? Então, gente, amanhã, segunda-feira, quando as ondas começarem a vir, ao invés de pedir para Deus para que Ele pare com as ondas, saiba que se Deus está em você, se o Espírito Santo habita em você, você tem tudo o que você precisa para vencer cada uma dessas ondas, para vencer cada uma dessas batalhas que estão na sua frente. Então amanhã talvez você tenha uma consulta marcada no médico. Você vai entrar e você vai saber, o Espírito Santo habita dentro de mim. Não importa o que eu vou ouvir desse médico, não importa o diagnóstico que ele vai me dar, eu creio que Deus está comigo e é isso que faz com que qualquer que seja a onda que eu tenho que enfrentar, eu vou pegar essa onda, eu não vou cair, eu não vou sucumbir, eu não vou desistir e eu vou sair do outro lado vencedor.
Eu vou sair do outro lado com vitória. Por quê? Porque Deus habita em mim. Quando você receber amanhã aquele WhatsApp, funcionário da sua empresa ou do seu parente, da sua família, com aquela notícia que você não esperava. Aquela notícia que você só de olhar o WhatsApp você fala, não quero nem ler o resto. Saiba, o Espírito Santo está dentro de você e você é capaz de enfrentar todas as coisas. Tudo que vier para você, notícia ruim, seja situação que acontece que é inesperada, e você olha e você fala, como que eu vou conseguir sair disso? Como que eu vou conseguir enfrentar isso? Pelo Espírito de Deus que habita em você. Talvez você tenha um desafio na sua frente, uma entrevista de emprego, ou uma apresentação no seu trabalho que você precisa fazer para fechar um negócio. Seja o que for que está na tua frente, você fala, cara, isso é um gigante para mim. Como que eu vou enfrentar isso? Você vai pisar naquele lugar e você vai entrar sabendo, o Espírito Santo habita dentro de mim. E por causa disso eu sou um vencedor. Eu sou um mais que vencedor. Eu tenho tudo o que eu preciso, não só para ter o suficiente, mas mais do que o suficiente para vencer. Paulo continua em Romanos 8, 31 a 39, ele fala a respeito dessas ondas que vêm na nossa direção, a respeito da oposição que nos alcança. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Talvez essa seja a minha e a sua situação. Somos como ovelhas, enfrentamos a morte todos os dias. Mas ele continua no versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores não pela nossa própria força, mas por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa realidade. Essa realidade é maior do que a realidade da oposição que nos enfrenta. Talvez você esteja numa prisão, como Paulo estava numa prisão. Essa era a realidade dele natural. Mas no sobrenatural, no espírito, a realidade maior é de que ele é mais que vencedor. É de que ele estava livre em Cristo. É de que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus está contigo. Deus está comigo, Deus está em nós. Você pode falar para quem está do seu lado, Deus está em nós. Deus está em nós, amém? Amém. E você já deve ter percebido que a teoria é maravilhosa. Na teoria tudo funciona, né, gente? Na teoria é uma beleza. Existe até aquele ditado que, na prática, a teoria é outra. Porque na prática, quando chega lá no dia a dia, aí a teoria vai para o espaço e aí você que se vira. E para citar um dos maiores lutadores de todos os tempos, Mike Tyson, ele fala o seguinte: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Em outras palavras, você entra no ringue com uma estratégia, com um plano, tá tudo perfeito na sua cabeça. Toma o primeiro soco no rosto, vai tudo por água abaixo. Agora você que se vire. Vou lutar pela minha vida. E eu não quero que... E você ouve, né, uma palavra como essa, e você acha lindo, e você acha, pô, legal, Deus está em mim, Deus está conosco. E aí você sai da igreja, e ainda no estacionamento da igreja, aquele irmãozinho vem te dar uma fechada, corta a fila na fila da saída do estacionamento, e você sabe que na teoria, o que você tem que fazer? Levantar sua mão e dar glória a Deus, mas você levanta a mão e levanta apenas um dedo.
E você fala, poxa, eu sei da teoria, mas é que na prática a coisa é diferente. Eu não estou aqui para acusar ninguém, trazer condenação, até porque eu já fui o cara que levantou o tal dedo. Mas o meu ponto é o seguinte: se você sair daqui cheio de teoria apenas, tua vida não muda em nada. Eu não quero que você saia daqui cheio de teoria, eu quero que você saia daqui cheio de cheio de Deus, cheio do Espírito Santo dentro de você, amém? É Ele que transforma, é Ele que nos capacita, com o Espírito Santo dentro de nós, nos enchendo cada vez mais. A gente não tem apenas o conhecimento teórico, mas também a força, a habilidade, o poder para viver de acordo com o Espírito. O Espírito Santo em nós, Deus em nós, não é apenas o GPS que fala o seguinte, vai por ali, vai por ali. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa direção. Mas Ele é mais do que isso. Ele é mais do que apenas o GPS. Ele é um próprio motor que te leva, que te habilita, que faz com que você viva aquilo que Ele mesmo está te orientando a fazer. Então é claro que eu creio que Deus muda situações. É claro que eu creio que Deus abre portas de prisão, inclusive na própria Bíblia. No próprio livro de Atos, onde a gente vê que Paulo está preso, a gente vê em outras situações Deus abrindo portas das prisões e mudando a situação. Claro que eu creio nisso, mas eu também creio num Deus que transforma não só a situação, mas transforma a gente. E muitas vezes você vai estar na prisão e a prisão vai estar ali, a circunstância está posta, está feita. E Deus está falando o seguinte, eu vou transformar, é você. Eu estou dentro de você para te transformar e te habilitar a vencer essa situação, a vencer essa onda, a vencer essa oposição. O apóstolo Paulo estava preso e nada mudou naquela situação, mas algo mudou, que foi ele. Ele foi transformado. Ele sabia que, ainda que a situação não mudasse, ele tinha dentro dele tudo que ele precisava para vencer. E ele não se via preso, ele se via livre. Por quê? Porque ele tinha habitando dentro dele o Espírito Santo. E é por isso que no final da Epístola de Filipenses, Paulo escreve: eu sei que isso é mais que teoria. Paulo está falando, eu sei que isso não é só apenas um conhecimento, isso é um poder de Deus para me capacitar a vencer essa situação. E ele escreve, Filipenses 4,13: eu tudo posso. Como que eu e você podemos fazer qualquer coisa? É na nossa força, na nossa inteligência, é através não, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem nos fortalece, e é Ele quem nos faz tudo poder. E presta atenção, não é tudo sei, não é tudo conheço, é tudo posso. Eu posso ter uma vida diferente, eu posso viver de maneira diferente, porque Deus me habilita, Deus está dentro de mim, o Espírito Santo habita em mim, e Ele é o poder de Deus. As ondas vêm contra nós, e elas são oportunidades da gente aplicar aquilo que está dentro de nós. Oportunidades da gente aplicar o poder de Deus que habita em nós, e a gente fazer esse poder ser evidenciado no mundo. Então nunca se esqueça disso, Deus está em você, o Espírito Santo habita em você. E hoje é domingo de Pentecostes, o dia em que a gente celebra justamente o nascimento da igreja. No Natal a gente celebra o nascimento de Jesus. No Pentecostes a gente celebra o nascimento da igreja. No Natal a gente percebe a Deus como um Pai que está conosco, porque Ele envia Jesus para viver conosco, habitar conosco. É isso que a palavra fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. No Natal, essa é a imagem que a gente tem de Deus. Na Páscoa, quando Jesus morre na cruz, nós percebemos Deus como um Deus
por nós. Porque agora Jesus está lutando a nossa batalha. A cruz que era nossa, Jesus morre por nós. O castigo que era nosso, Jesus está sofrendo por nós. Mas em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, e agora não só Deus está conosco ao nosso lado, não só Ele está lutando por nós ao nosso favor, mas agora o Espírito Santo está em nós. Esse é o nosso Deus, é um Deus que está conosco, que é por nós e que está em nós. E esse Deus é em nós. Jesus morre na Páscoa, no domingo Ele ressuscita. 40 dias depois, Ele vai aos céus, Ele sobe, vai ficar com o Pai, e Ele fala: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, vocês não vão estar sozinhos. E 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da morte, da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes como um vento impetuoso. E com poder, Ele preenche, Ele enche aquele lugar. E não só o lugar, mas a vida e o coração daqueles que estavam ali. Cumprindo a profecia que Jesus falou. Jesus falou em Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o Brasil. Até os confins da terra, até o último lugar do mundo ser alcançado por Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Esse sou eu e você, testemunhas de Jesus aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que tem dentro de nós, não um conhecimento, mas aquilo que Jesus falou: receberão poder, receberão dunamis, um poder explosivo. Não é um poderzinho. O Espírito Santo dentro de nós não é uma cosquinha aqui dentro, um calorzinho. Ele é poder explosivo para que você viva tudo o que Ele tem planejado para você. Para que você enfrente qualquer situação, qualquer que seja a oposição que se levanta contra você, e você vai ser vencedor. Por quê? Porque o poder de Deus está dentro de você. E eu quero que você saia daqui essa noite cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu já estou na igreja, já me enchi do Espírito Santo quando eu encontrei Jesus lá em 1902. Legal? Encha-se do Espírito Santo. Mais uma vez. E mais uma vez. Ah, mas eu nem conheço Jesus, eu quero me encher pela primeira vez. Então encha-se do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Ele está aqui e Ele quer te encher. Essa é a recomendação que a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Como que a gente faz isso? Como que a gente se enche do Espírito? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças ao Senhor constantemente. Mas é só isso. É só eu cantar a Deus, é só eu declarar e agradecer e dar graças e louvar e engrandecer o nome dEle. É tudo que eu preciso fazer? Sim. É tudo que você precisa fazer para que você seja cheio do Espírito e tenha dentro de si mesmo o poder que você precisa para enfrentar a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, os dias dessa semana, todos os dias, aquela situação que está te gritando no seu rosto, né? E você fala: eu tenho o que eu preciso, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que a gente mais uma vez cante ao Senhor. Mais uma vez louve a Deus com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Eu quero que você louve, que cante a Deus de coração, que você dê graças constantemente a Deus, porque eu quero que a gente saia daqui cheio do Espírito Santo. Eu não quero que a gente saia daqui com uma teoria, com uma mensagem bela, com algo racional apenas. Eu quero que a gente saia daqui cheio do poder de Deus, amém? Eu não sei você, talvez eu seja o único. Quem mais aqui quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Amém? Amém? Então feche os seus olhos agora.
Se você se sentir à vontade, até erga suas mãos, erga seus braços, louve ao Senhor nesse lugar. Abra a sua boca, não fique calado. Esse é o momento da gente praticar aquilo que a palavra fala. Louvar a Deus com cânticos, louvar a Deus com ações de graças, engrandecer o nome dEle, entrar pelos atos do Senhor com ações de graças, com louvores, sabendo de que Ele tem cuidado de nós, sabendo de que Ele tem tudo que a gente precisa para a gente viver essa vida, sabendo que Ele é a resposta, que Ele é a solução, que Ele é a chave para abrir qualquer porta que você precisa ser aberta. Ele é a força, Ele é o poder que você precisa para enfrentar essa situação. Levante sua voz, não me deixe aqui sozinho. Eu não quero ser o único cheio do Espírito Santo, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Abra sua boca, levante e declare com a sua voz. Louve a Deus nesse lugar. Tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais. Declare, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Diz isso. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu quero só a igreja, cante isso, igreja. Levante a sua voz. Aleluia. Nada mais satisfaz. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Senhor, eu oro, Pai, para que Tua igreja seja cada vez mais cheia do Teu Espírito, Pai. Que a gente seja cheio de poder, em nome de Jesus, para que a gente veja a manifestação sobrenatural dos Teus dons, do Teu poder, Pai, que a gente veja na nossa vida, na nossa família, Pai, o Espírito Santo
Santo agindo através de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos viver uma vida morna, uma vida pacata, contente com a circunstância, com o estado atual das coisas, mas nós queremos sair desse comum, sair do comum, Pai, e viver algo sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos ter testemunho, Pai, possamos ser testemunhas, Pai, do poder que há dentro de nós. No nome de Jesus, que essa semana os teus filhos, as tuas filhas sejam abençoadas em tudo que nós fizermos, Pai. Que a gente entre no nosso trabalho e seja próspero naquilo que a gente faz, Pai. Em nome de Jesus, que a gente entre dentro do nosso lar e haja paz, e haja perdão, e haja amor, haja harmonia, Pai, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, Pai. Que homens, que mulheres, Pai, que viviam de certo modo antigamente, a partir de agora possam viver de uma novidade de vida, Pai, através do poder que habita em nós, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Deus, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele está fazendo na sua vida e por tudo que Ele vai fazer ainda. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus, amém, amém.